Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma breve uma informação sobre os sinais dos fins dos tempos. E se uma coisa existe hoje, ou se há algo que existe hoje, é um consenso sobre o fim dos tempos. O retorno de Jesus, o Salvador, o seu triunfo, isso já é consenso entre os cristãos, entre a igreja, entre as denominações, de que realmente nós já estamos vivendo o fim dos tempos e que a iminência de Jesus, ela é real. Não podemos de forma alguma dizer tempo, não podemos determinar datas, não podemos, mas nós podemos avaliar os sinais que o próprio Jesus aqui nos deu. O tempo presente, com certeza, também é o tempo do Espírito. E o testemunho dele, ele certamente está trabalhando para que ocorra em nossas vidas. Certamente, apesar de podemos chamar este tempo a qual vivemos como o fim dos tempos, o tempo do fim, também é um grande momento onde haverá um grande mover na igreja, mas também através da igreja. Temos testemunhos de como o Espírito tem levado a igreja aos confins da terra para alcançar o perdido. Mesmo em meio às catástrofes naturais ou humanas, como guerras, Deus nunca se moveu tanto quanto tem se movido através da igreja. Podemos testemunhar acerca do que a igreja tem sido na Ucrânia, em meio à guerra, de como a igreja tem crescido na Venezuela, que falamos tanto sobre sua ditadura, e até mesmo no Brasil. A igreja tem se levantado, a igreja tem se movido, a igreja tem orado. Então, esse tempo presente, apesar de considerarmos um tempo difícil, ele também é o tempo do Espírito. Ele é um tempo marcado por desolações, mas também é um tempo onde muitos milagres estão acontecendo. É um tempo de provação do mal, e esse mal não está poupando a igreja, não vai poupar a igreja. Por isso é importante nós tomarmos consciência acerca da nossa realidade de tempo e de ser igreja. Haverá muitos combates nos últimos dias. E os últimos dias são estes, nós já estamos vivendo eles. Não podemos pensar quando chegará, ele já chegou. Quanto tempo ele vai durar? Não sabemos. Ele durará o tempo que for necessário para até que Jesus retorne, até que Jesus volte. Já temos os sinais de que o fim dos tempos ele é iminente, de acordo com as próprias Escrituras. A volta de Cristo pode se realizar a qualquer momento. Como eu disse, não podemos dizer o tempo, mas os sinais nos mostram que pode acontecer a qualquer momento. Não podemos determinar o tempo, mas nós podemos dizer que ele vai acontecer e que nós temos que estar atentos aos sinais. E eu quero citar aqui alguns sinais que as próprias Escrituras citam acerca da volta de Jesus. Primeiro, o Evangelho será proclamado a todos os povos. Lá em Marcos 13:10 diz assim: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, assim, todos os povos, todas as etnias, todas as raças, todos os idiomas, todas as línguas, elas ouvirão falar e estão ouvindo falar de Jesus. Os missionários estão pelos campos, as igrejas têm sido plantadas nos lugares mais distantes, inclusive em meio às guerras, em meio às ditaduras, em meio às desolações. O Evangelho tem sido pregado. É um engano pensar que o Evangelho será pregado a toda pessoa. Toda pessoa a Bíblia não cita, mas sim cita a todos os povos.
Em segundo, é a futura conversão de Israel, a qual será a culminação da aliança da graça e da história de redenção. Vejam, acordos já têm sido feitos em torno do Estado de Israel. O povo de Israel já tem sido despertado para a volta do Messias, por conta até mesmo dos acordos que têm sido feitos. Neste momento estão sendo feitos acordos entre povos árabes e Israel, coisas que no passado, e no passado muito próximo, era dito como impossível, porque eles sempre se mostraram como inimigos. Mas em Romanos 11, 25 a 29 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu os tirar de seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Jesus está cuidando de Israel. Jesus está tratando com Israel. Jesus está tratando de Israel. Jesus está providenciando aquilo que ele prometeu que seja cumprido em Israel. Outro ponto é a igreja sofrendo a grande tribulação e a grande apostasia que ocorrerão certamente juntas. Mateus 24, de 21 a 24, diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não se deixe levar pelas obras, não se deixe levar pelas maravilhas, não se deixe levar pelos sinais e prodígios. Mas fiquem atentos à palavra de Deus, às Escrituras, aquilo que ela revela como verdade e que veio do próprio Jesus Cristo. 4 é a revelação do anticristo, o homem da iniquidade. Ele eu posso dizer com tranquilidade, e isso não sou eu, muitos também o dizem, o anticristo já está em meio a nós, já está em meio aos povos. Este homem, ele não será um ditador mundial como muitos dizem, mas ele sim influenciará as nações. Ele alcançará um grande poder de influência sobre as nações, porque ele virá sim como resposta para muitos clamores, até mesmo clamores que saem do povo judeu, que saem de Israel, na verdade, que saem até mesmo entre muitos cristãos, a necessidade de um governo mundial. Esse governo, ele não será um sistema ditatorial, mas ele trará, por ele estar vindo como alguém que vem com a inteligência e o conhecimento de Satanás, ele trará soluções de governo, ele trará direção para os governos mundiais, para os governos globais, para os governos das nações. E ele, com isso, cada dia mais alcançará mais poder de influência, ao ponto de todas as nações acabarem por querer ouvi-lo. Os governantes, os reis, os presidentes, os ministros de Estado vão querer ouvi-lo, porque ele sempre tem terá uma direção de governo. E isso fará com que ele fará com que ele tenha um grau de influência tão grande, onde muitos o adorarão, onde ele será certamente adorado, inclusive pelo povo de Israel. Lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o seu grau de influência será tão grande ao ponto de ele blasfemar contra Deus, e somente os escolhidos conseguirão entender essa questão da blasfêmia, mas por conta do seu poder de influência ele conseguirá dizer que Deus não existe e ele se colocará como Deus, não Deus no sentido da palavra, mas Deus no sentido de ter seguidores, ter pessoas influenciadas, ter pessoas que até se submeterão às suas vontades, aos seus desejos, e também farão aquilo que ele certamente trará como direção, inclusive para a destruição. E outro ponto são o aumento das guerras, das fomes, terremotos em diversos lugares. Na verdade, assim, guerras, fomes e terremotos sempre houveram. Há quantos séculos a gente, estudando a história, vai estudar sobre as grandes guerras que houveram ao redor da Terra. Fome, há quantas décadas ou há quantos séculos se fala em fome? Terremotos sempre ouviram. Um estudo de geografia mais aprofundado, você vai descobrir terremotos ao longo de séculos. Mas o que diferencia neste momento é que as guerras, fomes, terremotos em diversos lugares estão acontecendo todos ao mesmo tempo. E isto sim é um grande sinal do princípio das dores. Guerras provocam dores, fomes provocam dores, terremotos provocam dores. Agora, todos acontecendo ao mesmo tempo é um grande poder de dor, é um grande traz um grande resultado de dor e a nível global. Em Mateus 24:8 diz: mas quando todas estas coisas são os princípios das dores. Então, quando todas estas coisas acontecerem juntas, a gente pode entender que são o princípio das dores. Elas estão acontecendo juntas. E como ponto alto de todos esses sinais que nós averiguamos, em Mateus 24, de 27 a 30, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os acontecimentos são sinais dos tempos. Ainda que esses sinais aconteçam durante a história, estes sinais que hoje nós presenciamos são a iminência do fim. Nós lemos aqui vários textos das Escrituras nos confirmando isso. Mateus 24:33 diz inclusive: quando virdes todas estas coisas, sabeis, ou você saberá, que ele, o fim, está próximo às portas. Na iminência da vinda de Cristo, as guerras, os terremotos, a fome, as epidemias, os poderes dos céus estão acontecendo todos ao mesmo tempo, assim como a tribulação que já vivemos, a ditadura com discurso de democracia, a perseguição aos crentes da Bíblia, perseguição às crenças morais, perseguição àqueles que são e procuram ser diferentes, mas baseados segundo aquilo que Jesus nos ensinou, a sua palavra. Que este tempo seja um tempo de despertamento para nós como igreja, para nos posicionarmos
e entendermos qual é a nossa real razão para estarmos aqui. E a razão para nós estarmos aqui é para resgatarmos ainda aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não entenderam esse processo, o processo da volta de Jesus, o processo da entrada para a eternidade com Cristo. Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor sejam derramados diariamente, constantemente sobre as nossas vidas, para que nós estejamos sempre, interinamente, sendo despertados para aquilo que nós devemos ser como igreja. Em nome de Jesus. Amém.